Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique da disciplina de Motores e Tratores Agrícolas e a gente vai continuar falando sobre a constituição dos tratores agrícolas. Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de chassi que nós temos. Primeiro nós temos que entender o que é o chassi, né? Se vocês lembrarem dos carros, chassi é aquela parte onde a gente monta todas as outras peças em cima no meu carro, tá? Mas qual a definição de chassi no trator? É a estrutura geral do trator, formada pela união de todos os seus órgãos constituintes. Deve oferecer resistência aos esforços de torção provenientes da tração. É uma definição um pouco complicada, porque no trator não é igual no carro, onde eu tenho um chassi separado, tá? E no trator a gente tem, então, o chassi tipo monobloco, que é esse chassi aqui, pela união de três grandes partes aqui, tá? Que forma uma única peça. O chassi convencional, que é o que se parece mais com o chassi dos carros, né? Onde eu tenho o meu chassi aqui muito parecido com o dos carros. O semi-chassi, que é um monobloco um pouco melhorado, ele tem um pouco mais de articulação aqui, não chega a ser tanto quanto o convencional, mas ele tem um pouco mais de articulação. E o chassi articulado, que é aquele que eu tenho duas partes aqui que eu mexo no meio do trator aqui, nesse caso. Vamos começar falando sobre o monobloco, tá? Então, o monobloco, ele é formado pela carcaça dos próprios componentes do trator. O motor, transmissão e diferencial. Então, eu tenho aqui motor, transmissão e o meu diferencial indo até a redução final aqui. Tá? Então, essas peças são montadas dentro do chassi, por assim dizer. Então, o chassi ele é a união dessas peças. Tá? Eu vou ligar eles aqui. Isso me deixa um trator bem rígido, né? Os esforços, então, de torção são recebidos diretamente nos componentes. Qualquer baque que eu tiver no motor ou na roda, ele vai ser transmitido por todos os componentes. A vantagem, então, é que eu tenho uma redução nos custos de fabricação, porque é um sistema mais simples aqui, que demanda menos esforço para montar. Tá? O chassi convencional, como eu disse, ele parece um pouco com o chassi dos carros, né? E ele normalmente equipa tratores acima de 90 cavalos de potência, mas também não são tratores muito grandes, não. Normalmente até 150, cento e poucos cavalos. Tá? Ele foi desenvolvido com o objetivo de não submeter as transmissões e o motor do trator aos esforços de torção produzidos pelo trabalho no campo. Então ele tem aqui vantagens nesse sentido. É como se ele ficasse montado de uma maneira em que as forças aqui submetidas, as torções que eu tenho aqui no meu eixo, não vão passar para o meu motor. Tá? Por quê? Porque o meu motor ele é montado sobre coxins de borracha, muito parecido com os motores dos carros e caminhonetes que a gente tem, caminhões que a gente tem. Por isso que esse chassi é o mais parecido com um chassi de carros, por isso que ele chama de chassi convencional. Né? E ele também facilita o acoplamento de equipamentos frontais. Então, se vocês olharem aqui à frente do trator, ó, eu tenho nesse chassi aqui, eu tenho a possibilidade de montar equipamentos aqui parafusando eles na lateral, na frente, em cima. Então, eu facilito essa acoplação. Tá? E possui, então, uma maior flexibilidade na adequação de peso do trator. Por quê? Porque estão vendo aqui o peso aqui, ó, eu posso colocar e tirar o peso do trator sem maiores problemas. Então, eu posso fazer o lastro desse trator aqui de uma maneira que ele não pule muito e nem patine demais. O semi-chassi, ele, como eu disse, é uma melhoria do monobloco, tá? Mas ele é constituído, então, de várias partes, normalmente empregados em tratores de 180 a 350 cavalos de potência, né? Ou seja, tratores já maiores, e o objetivo dele é evitar que esses esforços então do trabalho que a gente falou sejam absorvidos pelo motor, sem que se perca essa característica de um trator mais rígido, mais robusto e fácil de fazer manobras e adequar implementos, como o caso do monobloco
e do chassi convencional. Se vocês prestarem atenção, ele parece um monobloco com mais partes, onde eu monto mais coisas nele. Tá vendo por que ele parece um monobloco? O meu motor está fora, ele não fica dentro, mas eu tenho meu câmbio dentro, né? E a parte do diferencial também montada dentro. Então eu tenho algumas partes dentro e outras partes fora. Por isso que parece um pouco com um chassi monobloco. Tá? Mas ele tem vantagens aqui, porque como ele tem mais peças, eu consigo montar algumas peças aqui de maneira com coxins e outras coisas de borracha, de maneira a não transmitir essa vibração para as outras partes do meu trator. E o chassi articulado, que é empregado em tratores de grande porte, normalmente acima de 350 cavalos, né? E a grande vantagem, vamos dizer assim, desse trator é aumentar a transferência de potência do trator para o solo. A grande vantagem desse chassi, desculpa, gente. Né? Por que que ele aumenta a potência do trator para o solo? Porque ele vai ter maior tração, que eu consigo empregar pneus de maior diâmetro na dianteira, tá vendo? Pneus de tamanhos iguais aqui na dianteira e traseira. Com isso, eu tenho um aumento do contato sobre o solo, aumento do atrito. Nesse caso, eu ganho em tração. Então, esse tipo de chassi permite com que eu construa pneus do mesmo tamanho na dianteira e traseira e, com isso, aumente então a área de contato com o chão, com isso ganhando tração com a mesma potência de motor. Tá? Mas eu tenho uma desvantagem, perde-se em flexibilidade de adequação do trator com implementos e também com a manobrabilidade, porque o trator é muito grande. Então a manobra dele, a área de manobra tem que ser maior, né? E ele também não permite acoplamento, por exemplo, de equipamentos na parte frontal dele, tá? Por conta da montagem como é feito o chassi. Mas esse tipo de máquina, devido ao seu tamanho, né, esse problema com a manobrabilidade não chega a ser um problema sério, só fazendas muito grandes que trabalham com esse tipo de máquina, e também a questão de adequação com os implementos também não chega a ser problema, porque nem poderia colocar alguma coisa na frente. São tratores muito potentes e com a ideia deles é arrastar equipamentos realmente grandes aqui na traseira e conseguir com isso altos rendimentos, né? Alta eficiência de trabalho no campo.